Bom dia para você, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Cedo, 5h26, nós nos encontramos, elevamos nossa prece a Deus, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Assim é o nosso Deus. E nós, meditando sempre sobre esse caminho de comunhão com Deus, nos perguntamos sobre a virtude. Sim, a virtude. Ela é compreendida como uma realidade humana, diríamos, mas provocada pela ação de Deus em nós. E desperta essa provocação, diríamos, de Deus na nossa vida, que é a virtude, que aí surge. E tantas virtudes, essa força interior que surge em nós, desperta empenho pessoal. Não, vejam bem, a virtude não para imitar Jesus. Isso diziam os antigos cristãos, mas para alimentar a presença de Jesus no interior de nossa alma. Alimentar, portanto, essa presença do Senhor. A virtude consiste nisso, essa iniciativa de Deus, diríamos, essa ação de Deus na nossa vida, que nos provoca, não é simplesmente para imitar. Pensam os primeiros cristãos, seria algo simplesmente exterior, fazer o que o outro está fazendo, ou seja, imitar as ações, as palavras, etc., de Jesus. Diziam, não, é muitíssimo mais, muito mais do que imitar, é ser presença dele no interior da nossa alma. Isso é a virtude. Virtude é presença do Senhor. Cresce então em nós o quê? Uma real e contínua convivência espiritual com Jesus. É isso que desejamos, que eu repito tantas e tantas vezes. Desperta e começa realmente a crescer em nós essa convivência espiritual com Jesus, alimentada pela oração, pela meditação e pelo recolhimento interior. É esta a nossa vida cristã, meu irmão, minha irmã. No entanto, no encontro com Jesus, a nossa alma, esse encontro íntimo, profundo, essa presença de Jesus em nós, esse encontro com Ele, nossa alma se silencia para ouvir no seu interior a voz inspiradora e serena do Senhor. Eis o caminho de santidade, meu irmão, minha irmã. É este o caminho, através do qual nós nos assemelhamos mais e mais a Jesus. Pense, reflita e pensamos realmente que cresçamos nessa nossa vida interior, vida espiritual. Virtude, essa força suscitada por Deus, acolhida por nós, e essa virtude nos leva não simplesmente a imitar Jesus, mas a ser presença de Jesus e senti-lo e vivê-la, essa presença no nosso interior. Portanto, alimentar a presença de Jesus no nosso interior. A alma se silencia e então ouvimos no nosso interior essa voz serena, essa voz
amorosa de Jesus, do Senhor. E aí crescemos cada vez mais nessa nossa vida em Deus, ou seja, nos assemelhamos mais e mais ao Senhor. Eis o que é a vida espiritual e eis agora essa caminhada interior, a se assemelhar mais e mais a Jesus. É isto, é experimentar e deixar que essa força interior, o nosso empenho pessoal, nosso empenho, nosso esforço através da oração, meditação e recolhimento interior. Então, através disso, da oração, repito, da oração, da meditação, do recolhimento, do silêncio, deixar, não ficar falando, não, é silenciar-se interiormente e a voz do Senhor, então, se faz presente e nós nos assemelhamos mais a Ele. Por isso iniciamos esta Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Colocados no coração do Senhor, reconhecendo nossos pecados, Ele é misericórdia, pedimos com confiança perdão, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nessa oração colocamos você, sua família, intenções que estão no seu coração. Rezamos por todas as intenções que chegaram a nós. Programa Conta Comigo, da Alcides, Rede Vida, pedimos por ele, pela Mariana, dizendo: concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, nesses dias em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai-a sobre nós com maior generosidade, para tornar mais firme em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E vamos às leituras do dia de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, diácono, dizendo: prepara-te, vai para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisto apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Estava voltando para casa, vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? Respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro,
e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Humilharam, negaram justiça. Quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Felipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo, refere-se a um outro. Então Felipe começou a falar, partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água. Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Aqui nós vemos Jesus que mostra ele como anunciador de uma vida nova, sim, garantia de uma vida duradoura e eterna. É como Jesus se apresenta. E aí Santo Ambrósio diz: ide a ele, tereis vida, pois ele é o pão da vida. Esta vida é em Deus e esta vida que é eterna. Assim nós compreendemos esta belíssima passagem e vemos que Jesus, o Senhor da vida, veio a nós. Meu irmão, minha irmã, vamos a Jesus. Vamos a Jesus e teremos vida, porque Ele é o pão da vida. E é, de modo particular, a Eucaristia, presença verdadeira, real. E esta Eucaristia, Ele penetra na nossa vida, natureza humana divina de Jesus, que penetra a nossa natureza humana e nos concede o dom de uma vida nova, de uma vida eterna nele. Isso agradecemos de coração ao Senhor e que possamos viver nesta fé e ela crescer sempre e mais em nós. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. C'est la vie en Dieu, c'est notre vie en Dieu. N'oubliez pas, jamais.
essa água se mistura com o vinho, fazendo-nos participantes da divindade daquele que se fez participantes da nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lava-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio deste sacrifício, nos fizestes participar de vossa única e suprema divindade. Concedei, nós vos pedimos, que conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, nossa salvação. Na verdade é digno, justo nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, virtudes também celestes, potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Se ele fiz de Deus, se ele Senhor, e se ele de la Bom dia. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos e disse, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, este vosso indigníssimo servo, Dom José, Dom Marcelo Antônio, os bispos do mundo inteiro, rezamos por eles, os lá presentes em Aparecida, Deus os ilumine e abençoe, os presbíteros, sobretudo de Santo Amaro, os diáconos, rezamos por todos, pedimos ao Senhor, pedidos que chegaram a nós, o programa Conta Comigo da Alcides, e rezamos por eles, por todos, por você, meu irmão, minha irmã, coloque-se no altar do Senhor, hoje de modo todo particular, sua família, rezamos por ela, todos os membros de sua família, coloque-a no altar do Senhor. Rezamos por ela, sua família. Rezamos também por as pessoas que pediram preces. Mônica Freire Martins, Luciana, Maria das Graças, Maria Dionísia Soares, José Vicente Pereira da Silva, Maria Pereira, Isaura Antunes de Melo, Cícero Luiz Burgo Guerra, a Vilma Pastore, Zequinha, a Heloísa Helena, a Marisol, rezamos por ela, pela sua saúde. Rezamos pelos aqueles que continuam ligados sempre a nós, Dom Pedro Fedalto, da Academia Paulista de Letras, Dr. Antônio Penteado Mendonça, que preside, Dr. José Renato Nalini, meus confrades franciscanos, Frei Estevão, Frei Gustavo, Frei Edivaldo, a Ordem Terceira Franciscana de Santa Amaro, João Monteiro de Barros Filho, Casal Dona Teresa, pela sua saúde, Dom Dino Samádia, por Dona Nair Ferraz, pela sua saúde, por seu filho e família, João Grandino Rodas, Inês lá de Manduri, mãe, Padre Reginaldo, relíquia de Santo Antônio, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram desta vida. Rezamos pelos falecidos, de modo particular os falecidos de sua família, meu irmão, minha irmã. Coloque-os no altar do Senhor. Rezamos por eles. Rezamos também por aqueles que pediram. Dom Cláudio Gomes, meus confrades, Frei Carmelo Súria, Frei Antônio Moza, Paulo Bonfim, Dr. Mauro Arce, Antônio Roberto Rossi, Dona Noêmia Vieira, Dona Josefina Grandino Rodas,
rezamos por eles, rezamos por todos os falecidos da sua família, da minha família e a família, nossos antepassados, na verdade. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, hoje São Jorge, dia em que comemoramos também São Jorge. Pedimos a intercessão dele para todos, para que cada qual, enfrentando o mal, sejam uma presença viva de Jesus ressuscitado, do Senhor vida nova. E todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Jesus, rezamos por todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que esta paz, meu irmão, minha irmã, e essa serenidade de alma penetre o seu coração, a sua vida. Vimos que a virtude é essa força suscitada pelo nosso Deus e que nós correspondemos. E ela não é simplesmente imitar o Senhor, mas é deixar o Senhor ser uma presença viva em nós uma presença dele, de Jesus. Isto é a paz. E aí então a serenidade, o sereno amor do Senhor nos envolve. É isto, é esta paz que eu desejo a você, a sua família, a todos. Rete comissio corporis et sangue Domini nostri Jesus Cristo. A paz de Jesus, a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês e a verdadeira unidade. Rete comissio corporis et sangue. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que vamos receber, não se tornem causa de juízo e de condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É isso que eu desejo. A você seremos salvos. Estaremos desde já participando desta vida de comunhão com Deus. Ele presente na sua vida, presente na sua família, Ele presente em nosso coração. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Senhor, desciende a terra. Participamos. Participamos desde já da eternidade e da comunhão com Deus, eterna, serena. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus et meu tudo. C'est notre vie en Dieu, c'est ça. C'est notre vie en Dieu. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos passando da antiga para a nova vida constantemente. A nossa vida toda está marcada por esta passagem, isto é, cada vez mais mergulhados no amor misericordioso do Senhor Jesus. E a virtude, como havíamos meditado hoje, a virtude não como uma imitação, não para imitar Jesus, é muito mais, é ser presença dele, através da oração, da meditação e do recolhimento, presença dele na nossa vida. E assim, cada vez mais, sermos uma presença do Senhor para os nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejamos. Pedimos isto e hoje também pedimos na intercessão de quem? De São Jorge, mártir, terceiro século, que ele interceda por nós, deu a vida pelo Senhor Jesus, identificou-se profundamente ao Senhor, que nós também nos identifiquemos ao Senhor. São Jorge, rogai por todos nós, pelos meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia em que comemoramos, festejamos São Jorge. Estarei na paróquia São Jorge próximo domingo.
celebrando a Santa Missa. E nós pedimos agora a bênção do Senhor, como faço todos os dias. Primeiramente, nós vamos pedir que abençoe os medicamentos, os seus medicamentos. Coloque-os diante de você, ou pense neles, nos seus medicamentos, como eu também penso nos meus. Vamos pedir na intercessão de São Francisco, com a relíquia de São Francisco, a benção. Unimos nossas preces a todos os que sofrem e na intercessão de São Francisco de Assis suplicamos: Senhor, abençoai esses medicamentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que eles aliviem os seus sofrimentos e concedam a cura de sua enfermidade, da sua doença, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco de Assis, rogai por todos nós, pela nossa família, pela sua família. É isso que pedimos no dia de hoje. E a bênção final dessa celebração com a relíquia de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face, tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco, rogai por todos nós. E agora vamos nos preparar para a oração da manhã. E aí teremos a benção de Deus, sempre é Deus que abençoa, na intercessão de Santo Antônio, com a relíquia de São Frei Galvão. Vede como sonoletoso. Nos dublaria do grau cessação. Je voudrais voir une vie tout à fait en Dieu, c'est ça. Mais je suis tellement pécheur, Seigneur. Vous savez, tous mes fautes. Très bien, c'est ça. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e ressurreição, por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Essa nossa vida em Deus, não esqueçamos jamais, jamais. E por isso rezamos por todos. Eu rezo por você, meu irmão, de modo particular no dia de hoje, pela sua família, seus entes queridos. Sim, rezo também aqueles que já faleceram, estão na eternidade e certamente estão lá intercedendo por nós, rezando por eles. Mas rezo por todos os caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancárias, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para a escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros. Rezamos por vocês, professores, advogados, médicos, padres, seminaristas,
Que Deus os abençoe. Pedimos pela sua saúde, pedimos pela sua recuperação. Rezamos por todos. Que Deus os abençoe. No silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te, Senhor, força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ver além das aparências teus filhos como tu os vês, e assim só ver o bem em cada um. Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos à Mãe e pedimos a intercessão da Mãe, que ela interceda por nós. Mãe querida, Mãe do Filho de Deus, Santa Maria degli Angeli, dizia São Francisco de Assis. Santa Maria dos Anjos, Nossa Senhora de Fátima, aos teus pés, Mãe Santíssima, nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, Mãe, todos os que passam por dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento na vida social, sobretudo dificuldades de relacionamento na própria família. Sentem em seus corações angústia, decepção. Quanta decepção nós temos. Você pensa algo e o outro já está pensando lá não sei aonde. Não é verdade? São coisas incríveis. O horizonte no qual nós vivemos, o referencial da nossa vida. Mãe querida, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, Mãe, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. Eu rezo por você, por sua família. Você reza por mim, por minha família. Unidos na oração, dizemos Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, toda luminosa de esperança, rogai por nós, rogai por mim, por você, por nossa família. É a mãe que aí está. Mãe querida, uni teus rogos aos nossos, e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo, nos estreitando junto ao seu coração amoroso. Quem sentia profundamente São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão. Por isso, unidos a eles e contemplando a cruz de Jesus, como São Francisco e Santo Antônio, lá na pequena igreja da Porciúncula, voltados para ela, para a cruz, eles todos, e nós também dizemos: grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Meu Senhor e meu Deus e meu tudo.
Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. O Senhor misericordioso, e sob a vossa proteção, Senhor Jesus, colocamos nossa família, você diz, coloco minha família, meu trabalho, os que moram, convivem e trabalham comigo. Protegei-nos dos assaltos, Senhor, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, e afastai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males, físicos, psíquicos e espirituais. Jesus misericordioso, eu confio a vós, minha vida, minha família, meu trabalho, os que moram, convivem e trabalham comigo. Que ninguém com má intenção nos possa prejudicar. E com eles, rezamos agora, com esses santos todos, São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Clara, Nossa Senhora e Nossa Senhora de Fátima. Rezamos por todos os enfermos, por todos os doentes. Enfermos, isto é, os que estão inseguros, você está inseguro, deprimido, angustiado, ansioso em excesso, enfermo. Rezamos por você, meu irmão, minha irmã, e rezamos pelos doentes. Você está doente, rezamos fervorosamente por você. Altíssimo Senhor, meu bom Jesus, vós realizais maravilhas por intercessão destes santos, São Francisco, Santo Antônio, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Clara, que eles intercedam por você e que Jesus, nosso Salvador, permaneça com a sua força presente, sim, junto de você, na saúde, na enfermidade e na doença. É isto, Jesus junto a nós, consolo, força, alento espiritual, que o Senhor conceda a você a força necessária para suportar os incômodos e dores da vida. E você possa também oferecer a Ele seus sofrimentos, suas dores, angústia e mesmo as noites mal dormidas. Senhor, desejamos ser livres de todo poder, de todo engano, de toda maldade. Sim, a malvadez que existe no mundo. E por isso pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo, como fazia São Francisco, dizendo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra as maldades, as ciladas do inimigo. Com vossa espada de luz, afastai de nós toda escuridão. Guiai-nos no caminho da verdade, guiai-nos no caminho da paz. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, rogai por minha família, por todas as famílias. Agradecemos também a intercessão de Santo Antônio, sem dúvida, São Francisco, São Padre Pio, São Frei Galvão, Santa Clara. Com todos eles, louvamos e suplicamos ao Cordeiro de Deus sem mácula, imolado no altar do Calvário, Jesus Cristo. Senhor Jesus, que Ele tenha piedade, que Ele tenha misericórdia de você, meu irmão, de sua família, de mim, de minha família e de todos os que sofrem. Que no poder de Jesus
sejamos libertados de todas as enfermidades e doenças. Senhor Jesus, dai-me a graça de trazer na alma as vossas 5 chagas, que representam a vossa caridade. As chagas representam a caridade presente no coração, na vida de Jesus. E assim nós possamos sentir o amor sem medida que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por nós, pecadores. E rezando e confiando nele, com toda a confiança, pedimos o quê? Ao Senhor, ao nosso Deus, pedimos a bênção dele, a bênção de Deus, na intercessão de São Francisco de Assis. Já demos a bênção na intercessão de São Francisco no término da missa, e agora pedimos a bênção de Deus na intercessão de Santo Antônio, com a relíquia de São Frei Galvão. Essas bênçãos se estendam sobre nós, sobre você, e que nos liberte de nossas enfermidades e doenças, e assim livres de todos os males, sejamos presença da luz onde há trevas, da compreensão onde há desconfiança, sejamos presença do amor onde há ódio e indiferença, e a bênção de Deus na intercessão de Santo Antônio. Afastem-se de vós todos os inimigos da salvação. Quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí Santo Antônio traçava a cruz que liberta, purifica, santifica, que afasta de nós todos os males. Eis a cruz do Senhor. E com a relíquia de São Frei Galvão, abençoamos, dizendo: eis a cruz do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por todos nós. E daqui a pouco, lá estaremos nós, lá na Rede Vida, às 9h da manhã, celebrando a Santa Missa na capela, tão bela, dedicada a Nossa Senhora de Fátima, rezando pela família, por sua família, por todas as famílias. E lá estarão os nossos amigos, sem dúvida, o Dalcides animando, encorajando, vamos dizer, ele cantando e animando a celebração, sim, 9h da manhã, Rede Vida, rezando pela família, rezando por você, por todos. E vejam como é bela essa oração. E não esqueçamos a virtude, é a ação de Deus que desperta empenho pessoal, um empenho em nós, uma decisão, uma realidade vivida por nós, desperta em nós um empenho pessoal para imitar Jesus, sim, mas muito mais do que imitar, dizem os primeiros cristãos, mas para alimentar a presença de Jesus no interior da nossa alma. Isso é a virtude, despertar essa presença do Senhor Jesus na nossa alma. Cresce assim em nós uma real e contínua convivência espiritual com Jesus, através da oração, meditação e o recolhimento interior. Silêncio da alma, silêncio dos nossos lábios, mas esta voz do Senhor no nosso coração, na sua alma, e nós cada vez mais nos unindo a Ele,
e vivendo a comunhão com Ele. É a nossa vida cristã. Benedetto Deus. Mas devo sair logo, porque devo ir para a Rede Vida, 9 horas lá, senão chego em retardo. Vamos pedir a Deus bênçãos e graças para todos nós. A bênção individual de Santo Antônio, vou dar lá, sem dúvida.